Fala fera, ligado nos vestibulares. Aqui é o professor Vitor Mota de Biologia, no portal Evolve, para dar aquela força para vocês conseguirem os objetivos de vocês e entrar na tão sonhada vaga da faculdade. Hoje nós vamos começar a nossa linha de estudos a partir da introdução da biologia, que é o estudo da origem da vida, como surgiu o universo, como surgiu as diversas formas de vida. Então, para que tudo tenha início, foi necessário a existência de uma única partícula. Essa partícula, ela acumulou uma determinada quantidade de energia e em um determinado momento, quando ela atingiu o seu limite, ela se expandiu, o que se chama hoje de Big Bang. E isso aconteceu em média há 12 e 15 bilhões de anos atrás, e Big Bang significa matéria em expansão. A explosão dessa partícula foi tão violenta que se assemelha aos fragmentos de uma bomba. Então, diante dessa força gravitacional, com o passar dos anos, cerca de 10 bilhões de anos posteriores aí, essas partículas foram se aglomerando, formando hoje os sistemas solares, as galáxias que se tem conhecimento. E para vocês terem ideia, a NASA ainda conseguiu mapear partículas em outras galáxias em expansão, nesse dado momento aí. Esse termo, o Big Bang, ele foi criado com muito tempo depois, pelo Fred Hoyle em 1949. Então, como vocês podem ver, é um termo relativamente novo a respeito do surgimento do universo. Bem, e o sistema solar, na dimensão que nós temos hoje, ele tem o ordenamento dos planetas, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, como uma expansão aleatória, uma consequência aleatória do Big Bang. E isso influencia também na possibilidade que eu diga de existência de água. Só que você não vai encontrar água em todos os estados físicos, em todos os planetas não. Se você prestar atenção no slide, você vai notar que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então a possibilidade de encontrar água aí seria no estado gasoso. Vênus também compartilha dessa possibilidade. Já a Terra é um planeta que está numa distância intermediária, ou seja, nem está tão perto como também não está tão longe. E dessa forma viabiliza a possibilidade da existência de água, tanto no estado líquido, como também no estado sólido, no caso das geleiras polares, como também no estado de vapor, consequência da transpiração dos organismos vivos. Já Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, por eles estarem mais distantes, no caso de Júpiter, Urano, Saturno e Netuno, eles vão encontrar água aí, no caso, em partículas de gelo, em cristais de gelo, diante aí da distância do Sol. Então isso aí favorece um clima bastante frio e não condizente com a possibilidade de existir formas de vida. Então o que vocês devem lembrar é isso. A distância intermediária do planeta Terra viabilizou a existência de água na forma líquida, que é uma forma plausível de possibilitar a existência de formas de vida. Beleza, ferinha? Vamos continuar então. E a Terra primitiva, quando ela surgiu, 10 bilhões de anos posteriores, ela não reunia as características que existe hoje. Ou seja, era praticamente um ambiente extremo, com uma temperatura que com facilidade chegava na casa dos 300 graus, era um ambiente em que as erupções vulcânicas eram diárias, eram frequentes, eram extremamente constantes, e isso facilitava uma temperatura extrema. E existiam gases também, naquela época, que hoje não existem com tanta frequência. Então, o nosso planeta ele nem sempre reuniu as características que viabilizassem a formação de vida, a existência de vida. Então, a composição atmosférica, como também a composição do solo do planeta Terra, era bem diferente das da atualidade. Então, o planeta que nós temos hoje, ele passou por diversas modificações ao longo do tempo, e isso aí é algo que conta a nossa história existencial, desde o surgimento do planeta até o surgimento das primeiras formas de vida. Então, ferinha, dentre os gases que eram existentes na época da Terra primitiva, eu destaco para vocês o metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água. Então,
esses gases, eles eram consequências das erupções vulcânicas, do aquecimento dos grandes lagos, como também dessa temperatura extrema, certo? E essas condições do planeta foram modificando ao longo do tempo, facilitando também a modificação dessas moléculas. O que vocês devem lembrar e perceber é que a Terra primitiva era um grande laboratório a céu aberto. Descargas elétricas, radiação ultravioleta, aquecimento, resfriamento, possibilitava uma grande modificação química nesses gases. E aí viabilizou a existência e o surgimento de diversas outras moléculas mais complexas. Dentre elas, a primeira molécula orgânica a se formar, que foram os aminoácidos. Então, os aminoácidos eles se formaram a partir da interação química desses fatores ambientais, como as descargas elétricas, a radiação ultravioleta, o aquecimento e o resfriamento, e se combinaram a um determinado composto, certo? De uma forma tão complexa até formar os aminoácidos. Então vocês devem lembrar isso. Os aminoácidos foram as primeiras moléculas orgânicas a surgir na Terra primitiva. Chegou um determinado momento que esses aminoácidos, eles eram volatilizados, ou seja, formaram grandes nuvens, e com o passar do tempo, quando essas nuvens atingiam seu limite de saturação, ocorria as chuvas. E essas chuvas eram verdadeiras sopas nutritivas que se acumulavam em grandes lagos, como vocês podem ver aqui na ilustração, e isso viabilizou esse acúmulo desses nutrientes na Terra primitiva. Então, se você prestar atenção, eu tenho essas moléculas sendo organizadas diante da formação de ligações cada vez mais complexas desses aminoácidos. E com o passar do tempo, as moléculas se agregaram de tal forma, formando as proteínas. Então, as proteínas foram o segundo grupo de moléculas orgânicas a se formar diante do surgimento inicial dos aminoácidos. Então, gente, essas moléculas orgânicas surgiram e foram se acumulando nesses mares primitivos, fazendo com que cada vez mais elas fossem aglomeradas, agregadas e formando estruturas únicas. Essas estruturas possuíam ligações tão complexas que elas começaram a se destacar nesses lagos primitivos. Algo semelhante quando você usa um caldo de carne na água quente. Aquelas gotículas que são formadas, que você consegue diferenciar da água, é justamente a mesma realidade que se tinha na época da Terra primitiva. Então, essas moléculas, elas começaram a se destacar no ambiente aquático e formaram essas estruturas complexas chamadas de coacervados. Então, os coacervados são aglomerados de proteínas que existiam nos mares primitivos. Então, se você prestar atenção, você vai notar que há uma escala evolutiva, tanto da combinação de moléculas simples, inorgânicas, até formar moléculas mais complexas, moléculas também orgânicas mais complexas. Bem, e diante dessa viabilidade de surgimento de moléculas mais complexas a partir de outras mais simples, a dúvida de como surgiu a primeira forma de vida permeava muito o imaginário das pessoas, e até hoje permeia. E aí, diante disso, existiam diversas teorias que buscavam justificar o surgimento das primeiras formas de vida. A mais antiga dela é o criacionismo, que diz que um ser supremo, no caso Deus, criou todas as formas de vida existentes antigamente, como também as atuais. Já o panspermismo é uma teoria que hoje ela é tida como absurda, que ela preconiza que um grande meteoro se chocou com a Terra e nesse meteoro estavam aderidos micro-organismos. Esses micro-organismos encontraram condições adequadas no planeta, evoluíram até diversificar as formas de vida daquela época até as atuais. Essa teoria não é cientificamente aceita. Outra teoria também que era muito
divulgada na época e as pessoas acreditavam diante da dificuldade de detalhar esses eventos científicos, diante também da dificuldade de encontrar hipóteses plausíveis, era a abiogênese. A biogênese era uma teoria que tinha como seus principais entusiastas o Aristóteles, o Van Helmont e o Needham, e ela dizia que todo ser vivo pode surgir a partir da matéria bruta. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer que os seres vivos podem surgir da lama dos rios, podem surgir de farelo de trigo junto com uma camiseta suada, que o simples cair de uma folha no rio pode originar peixes. Então, para a época, era a teoria que justificava tudo. Mas, diante dos avanços científicos, essa teoria caiu por terra, porque os cientistas começaram a estudar mais profundamente esses eventos e conseguiram provar, através de experimentos, que essa teoria não justificava a existência das formas de vida que tinham-se para a época. Já a biogênese é a teoria mais aceita cientificamente e ela tem como seus principais entusiastas o Redi, o Spallanzani e o Louis Pasteur. E segundo essa teoria, todo ser vivo só surge a partir de outra vida pré-existente. Então, até hoje, é a teoria mais aceita cientificamente e que justifica o surgimento e evolução das diversas formas de vida existentes no momento. Bem, então hoje, Ferinha, nós vamos estudar com maiores detalhes todas essas teorias que eu apresentei para vocês. Diante do momento, a teoria da geração espontânea ou abiogênese, lembra, a quer dizer sem, bio, vida. Ou seja, ela dizia que a vida pode surgir da matéria sem vida. E nessa teoria tinha um filósofo, um naturalista da época, que foi mais ousado. Ele criou uma receita para surgir a vida. O nome dele era Van Helmont. Segundo ele, camundongos poderiam surgir a partir de uma camiseta suada em contato com germe de trigo após 21 dias em um recipiente fechado. Então, com o passar do tempo, os cientistas foram tentar explicar essa teoria, elaborar experimentos que possibilitassem a acreditação dessa teoria e viram que o que se tinha era, na verdade, uma coincidência. Pelos ratos serem animais roedores, naturalmente eles eram atraídos pelo farelo de trigo e quando os pesquisadores iriam notar se o experimento tinha dado certo, na verdade eles encontravam os ratos ali e atribuíam o aparecimento destes roedores a essa mistura de germe de trigo e uma camiseta suada. Então, cientificamente, gente, essa teoria não tem crédito algum. Já o experimento de Redi foi um experimento que buscou tentar derrubar a teoria da geração espontânea. Ele simplesmente buscou elaborar uma possibilidade capaz de derrubar o mecanismo, a teoria, no caso da abiogênese. Então, ele executou um experimento contendo 3 situações. Na primeira delas, eu tinha larvas de carne num frasco hermeticamente fechado. Na segunda possibilidade, eu tinha pedaços de carne em contato com o ar ambiente. E na terceira possibilidade, eu tinha frasco simplesmente fechado com gás, não impedindo a passagem do ar ambiente. Então, como vocês podem ver, esse experimento buscou desmistificar uma crendice popular da época, que dizia que da carne podre poderiam surgir larvas. Então, essa teoria era acreditada, atribuída à abiogênese. Então, o Redi buscou explicar de uma forma mais elaborada que o surgimento das larvas era ocorrência do depósito de ovos por moscas que tinham contato com essa carne e que se alimentavam dessa carne. Então, se a teoria da geração espontânea fosse verdade, as moscas deveriam surgir aqui, ó, no caso as larvas, no frasco fechado. Mas isso não ocorreu. As larvas só surgiram no frasco em que não havia qualquer impedimento com o ar ambiente. Então,
essas moscas se alimentavam dessas carnes e, por uma questão de sobrevivência e garantia da perpetuação da espécie, elas depositavam ali seus ovos. Decorridos algum tempo, esses ovos eclodiam em larvas e, através do mecanismo de desenvolvimento indireto, surgiriam novas moscas após um certo tempo. Então, com esse experimento, o Redi possibilitou derrubar a teoria da abiogênese inicialmente e comprovar que os insetos eram atraídos pela carne e que as larvas eram provenientes do depósito de ovos através dessas moscas que se alimentavam dessa carne. Então, posteriormente, quando outros cientistas tiveram notícias desse experimento do Redi, eles possibilitaram gerar outros experimentos capazes de explicar e justificar a teoria da abiogênese e derrubar a teoria da biogênese. Então, Ferinha, como vocês podem perceber, a justificativa do surgimento da vida virou uma verdadeira guerra para a época. Então, diante dessa perspectiva, eu mostro agora para vocês os experimentos de John Needham e Lázaro Spallanzani. No caso do John Needham, ele era um adepto da biogênese. Então, qual foi o simples experimento que ele bolou para tentar mostrar que a biogênese é uma teoria mais aceita e plausível para justificar o surgimento da vida? Ele simplesmente pegou um caldo de carne, ferveu, fechado esse caldo de carne, em um determinado tempo, em uma certa temperatura. Para a época ele não controlou essas condições e depois ele deixou esfriar, exposto à condição ambiental. Com o passar do tempo, o caldo contaminou. E a partir do momento que o John Needham notou que existiam micro-organismos no caldo nutritivo, ele concluiu, de forma superficial, que o caldo nutritivo tinha a capacidade de gerar vida. Mas, na verdade, posteriormente notou-se que o frasco não estava bem lavado. Então, a partir daí, o que os micro-organismos queriam era uma oportunidade para proliferar. E foi o que aconteceu a partir do momento que eles tiveram contato com esse caldo nutritivo. Então, para a geração espontânea, esse experimento foi importantíssimo. E, a partir daí, ela ficou fortalecida. E, segundo o John Needham, essa solução nutritiva possuía uma força vital, ou seja, a capacidade de gerar vida. Ouvindo todo esse experimento, as notícias da época, o Lázaro Spallanzani tentou derrubar esse experimento de John Needham e gerar um crédito maior para a possibilidade da biogênese. Então, o que ele fez? Ele simplesmente repetiu esse experimento do John Needham, na verdade, com um pouco mais de cuidado laboratorial. Ou seja, ele utilizou balão volumétrico, que é uma vidraria bastante utilizada para volumes específicos, controlou o volume d'água utilizado para ferver o caldo nutritivo, pesou a quantidade de caldo nutritivo para a época e outras coisas, Ferinha. Ele utilizou duas situações experimentais. Ele utilizou frascos destampados, certo? Como vocês podem ver aqui, e utilizou outra realidade, ou seja, os frascos rosqueados, ou seja, fechados, sem contato com o ar ambiente. Então, a partir daí, ele poderia comparar as situações que iriam ocorrer após o tempo de fervura. Então, ele também controlou a temperatura de fervura, controlou o tempo. E decorridos tudo isso aí, ele notou que os caldos que permaneceram destampados, houve o surgimento dos micro-organismos. E já nos frascos que permaneceram tampados, o caldo estava limpo. Então, ele desacreditou o experimento do John Needham, mostrando que o caldo nutritivo não tem força vital alguma, não tem capacidade alguma de gerar vida, e que simplesmente os micro-organismos surgiram por eles estarem expostos ao ar, estarem dispersos em suspensão no ar ambiente. E aí encontraram no caldo nutritivo uma forma de se alimentar, gerar energia e gerar a possibilidade de se reproduzir nesse ambiente. Então,
A partir das conclusões do experimento do Lázaro Spallanzani, o John Needham não ficou convencido. Então, ele ainda buscou tentar contrariar os resultados do Lázaro Spallanzani, mostrando que por ele ter fechado esses frascos, ele interferiu na qualidade do ar, certo? E ele atribuía ao ar essa questão da força vital. Ele acreditava que o ar tinha essa capacidade de ajudar na formação de vida. Então, para a época, como Lázaro Spallanzani não conseguiu provar que o ar não interferia em nada, a geração espontânea momentaneamente saiu fortalecida. Bem, ouvindo toda essa historinha, outro cientista, o Pasteur, ele quis acabar com essa confusão. Então, ele bolou um experimento que derrubaria de vez a teoria da geração espontânea e confirmaria cientificamente que a teoria da biogênese justificaria a formação das primeiras formas de vida aí. Então, o que ele fez? Ele simplesmente usou um balão volumétrico, pegou o caldo de carne, ferveu a uma determinada temperatura, logicamente ele controlando o tempo de fervura, temperatura de fervura, como também o volume de água utilizado, e deixou esse balão volumétrico lá quietinho, exposto ao ar. Com o passar do tempo, ele confirmou que os micro-organismos provenientes do ar colonizaram o caldo nutritivo e contaminaram o mesmo. Até aí nenhuma novidade. O que ele fez posteriormente? Ele pegou um balão volumétrico e simplesmente aqueceu as suas extremidades, gerando uma estrutura que se chama de pescoço de cisne. Então, esse pescoço de cisne foi a estrutura no qual ele pensou capaz de diferenciar o mecanismo de contaminação dos frascos. Então, ele pegou o caldo nutritivo, ferveu e deixou exposto ao ar ambiente. Com o passar do tempo, ele notou que o frasco permaneceu intacto, permaneceu limpo, permaneceu estéril. Então ele pensou no seguinte: com a fervura, o vapor d'água condensado que permaneceria aqui no vidro, na parede dessa extremidade do pescoço de cisne, dificultou a entrada dos micro-organismos. Esse vapor d'água condensado, Ferinha, é aquele mesmo que ocorre quando a gente vai preparar um alimento, em que a gente vira o lado da panela e nota a presença de gotículas de água. Foi a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, Pasteur ficou perguntando: eu dificultei a passagem desses micro-organismos provenientes do ar. Então, para provar que o caldo nutritivo não tem força vital alguma, ele simplesmente tirou essa barreira mecânica, ou seja, ele quebrou a extremidade do frasco e aí sim não dificultou a entrada dos micro-organismos, provando assim definitivamente que os micro-organismos eram provenientes do ar e que o caldo nutritivo não tinha força vital nenhuma, provando definitivamente que a biogênese é a teoria mais justificável para o surgimento da vida, que não existe perca da força vital, fazendo com que outros estudos posteriores evoluíssem essa corrente de pensamento aí. Na época também existiam outros cientistas que buscavam entender como a Terra primitiva foi capaz de formar os aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos, nós vimos anteriormente, foram o primeiro grupo de moléculas orgânicas a surgir. Bem, então, como vocês podem ver, nesse outro slide aqui, eu tenho o experimento de Miller e Urey, que buscavam confirmar a hipótese de Oparin. A hipótese de Oparin é aquela hipótese que mencionava que metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio combinados e inteirando quimicamente com as condições ambientais da época, descargas elétricas, radiação UV, aquecimento e resfriamento, possibilitava a formação do primeiro grupo de moléculas orgânicas, os aminoácidos. Então eles buscaram simular em laboratório as condições da Terra primitiva a partir desse aparelhinho aqui. Então esse aparelhinho é composto de diversos sistemas.
Como vocês podem ver, o primeiro seria a fonte de calor. Isso aqui é um bico de Bunsen, é uma estrutura de laboratório de química para gerar fonte de aquecimento. E esse bico de Bunsen simulava o calor do Sol, a emissão de calor, a fonte de calor. Então, a partir da água fervendo, a partir dessa chama, ele simulou a condição do oceano. Lembrando, fera, que a Terra primitiva tinha temperaturas bem extremas, na casa dos 300 graus aí ou mais. Então, essa água fervendo gerava uma emissão de vapor, e esse vapor posteriormente formariam nuvens na época, e no caso da simulação aqui do aparelho, foi importantíssimo essa geração desse vapor para que ele, nessa extremidade, inserisse os gases da época, ou seja, a amônia, o metano e o hidrogênio, e combinados com o vapor d'água, esses gases circulariam por todo esse tubo aqui, até entrar em contato com esses dois eletrodos. Esses dois eletrodos, eles simulam a condição das descargas elétricas, das grandes tempestades, que com certeza interferiram quimicamente nessas moléculas. Então, a partir do momento que essas moléculas tiveram contato com essas interferências ambientais, elas sofreram modificações químicas, viabilizando o surgimento desses aminoácidos. Então, a partir do momento que houve essas descargas elétricas, essa terceira área aqui seria a área de resfriamento, ou seja, o condensador. Lembrando que a condensação é a passagem de água do estado de vapor, a mudança de estado físico de vapor para líquido, que é o que acontece com a chuva, gente. Então, a partir do momento que houve a condensação dessa nuvem combinada de amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio, houve a formação de um líquido de coloração amarelada, que foi coletado aqui na etapa 4. Então, nessa etapa 4 aqui, se o experimento de Miller e Urey tivesse correto, existiria uma composição química similar à de aminoácido. E foi o que aconteceu. Então, Miller e Urey conseguiu confirmar e possibilitar uma compreensão maior, mostrando que os gases primitivos da época, submetidos a condições ambientais de descargas elétricas, tempestades, aquecimento, resfriamento, raios UV, foram suficientes para formar o primeiro grupo de moléculas orgânicas, ou seja, os aminoácidos. Depois, esses aminoácidos formaram proteínas e aí possibilitar a compreensão da evolução dos sistemas químicos, ou seja, o surgimento cada vez maior de moléculas orgânicas complexas. Então, como vocês podem ver na imagem, aqui eu tenho uma foto real do equipamento de Miller e Urey. É um equipamento bastante simples que cabe em qualquer bancada, em qualquer mesinha aí simples. Então, esse aparelho, por ser bastante simples, ele gerou uma quantidade de informação científica bastante razoável e que gera a compreensão até hoje de tudo, de todos os eventos que ocorreram aí para possibilitar a compreensão do surgimento da vida, como também da evolução das moléculas ao longo do tempo. Galera, então agora nada melhor do que a gente praticar alguns exercícios para otimizar o aprendizado e mostrar também para vocês que as questões do Enem são questões simples de serem trabalhadas e que vocês podem sim entender com a maior facilidade. A primeira questão diz o seguinte: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Galera, a partir do momento que vocês leem com calma, com uma certa tranquilidade e grifam certas partes da questão, vocês são induzidos a retirar informações úteis do enunciado e serem induzidos também ao acerto da questão. Isso ajuda vocês a acertar
com uma maior facilidade e agilidade também. Agilidade de resolução, gente, é algo importantíssimo para as provas do Enem. Então, eu faço a sugestão que vocês grifem simplesmente geração espontânea. Então, essa informação nos faz lembrar da nossa aula, onde a geração espontânea é aquela hipótese no qual a vida poderia surgir da matéria bruta. Lembram da nossa aula que folhas caíam das árvores e poderiam originar peixes, que do fundo dos rios poderiam surgir crocodilos, que de uma camiseta suada, juntamente com germe de trigo após 21 dias, poderiam surgir ratos? Lembrou da teoria. Então, voltando para a questão, vamos ver qual a informação que ela quer. Ela diz o seguinte: essa teoria começou a ser refutada. Refutada é a mesma coisa que contrariada. Você ter um vocabulário amplo ajuda bastante a vocês resolverem esse tipo de questão, pelos cientistas ainda no século 17. A partir dos estudos de Redi e Pasteur. Opa, pera lá. Redi e Pasteur eram cientistas voltados para a teoria da biogênese, gente. Ou seja, a teoria que preconizava que a vida só pode surgir de outra vida pré-existente. Pensando dessa forma, facilmente você chegaria na resposta da letra C, que diz que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Vê se não está linkado aqui, gente. Então, com certeza você chegaria nessa resposta a partir do momento que você lembrasse que Redi e Pasteur eram cientistas adeptos aí da teoria da biogênese. Vamos para mais uma? Vamos partir para outra? A questão 2, ela é uma questão com enunciado um pouquinho mais longo, que fala sobre os gases existentes na Terra primitiva. E ela diz o seguinte: existem teorias sobre a origem da vida na Terra que relacionam a constituição química de componentes celulares dos seres vivos da atualidade, com evidências geológicas. A presença de átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio nas moléculas dos seres vivos pode estar relacionada com a abundância, ou seja, um quantitativo grande, considerável, na atmosfera primitiva da Terra das seguintes substâncias. Então, lembrando da nossa aula, nós vamos memorizar e associar que a água na forma de vapor, o metano, a amônia e o hidrogênio eram os gases existentes na época da Terra primitiva. Então, esses gases se materializam aí na alternativa D. Simples, né, galera? Mas esses gases, como nós vimos anteriormente, foram os gases que serviram de matéria-prima para o surgimento dos aminoácidos. Então, com esse raciocínio formado, vocês poderão acertar a questão com tranquilidade. Vamos para mais uma? A próxima questão, ela trata sobre o experimento de Stanley Miller, que vimos recentemente na nossa aula. O experimento de Stanley Miller buscou provar que nas condições da Terra primitiva, a combinação de gases como metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, submetidos a descargas elétricas, raios UV, aquecimento e resfriamento, formaram os aminoácidos. Então, para você materializar o seu raciocínio, não tenha medo de rabiscar a prova é feita para isso mesmo, gente. Então, quando vocês se depararem com uma questão dessa, lembrem dos gases e anotem esses gases no ladinho da prova. Então, vou fazer com vocês, ó. Água na forma de vapor, metano, amônia e gás hidrogênio. Agora vocês podem estar me perguntando, mas Vitor, onde é que eu encontro o gás metano? Gente,
o metano, ele é o gás da putrefação da matéria orgânica. Ou seja, toda matéria orgânica que foi morta, que está apodrecida, vai liberar gás metano. E esse gás é muito comum nos lixões. Então, os lixões, que são alternativas de acúmulo de lixo populacional nas grandes cidades, eles têm um grande risco de explosão devido ao acúmulo do metano. Então, esses gases que sofreram interações ambientais como descargas elétricas, lembrem das tempestades, raios UV, aquecimento, que a temperatura não era mole naquela época, e resfriamento, geraram a formação nada mais, nada menos do que dos aminoácidos. Ou seja, a resposta aí está na nossa letra D. Viu como é simples, galera? Então, a partir do momento que a gente exercita, que a gente trabalha, fica fácil, fica tranquilo de vocês resolverem questões, logicamente, no nível gradativo de dificuldade, para que vocês consigam os objetivos de vocês aí na aprovação dos vestibulares. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.